Economia 4.0. Bom dia, Economia 4.0 deste sábado, dia 13 de dezembro, está no ar. Apresentação, Ana Pozobon. Mesa de áudio, Jefferson Gomes. Central técnica, Cleiton Lopes e Giorgio Brum. Gerência de jornalismo e esporte, Rafael Sequim. Direção geral de Claudinei Girotti. O Economia 4.0 é um oferecimento de Fecomércio, a força do sistema ao seu lado. Crédito consignado CLT é no Banrisul. E Sindaergs, o Sindicato dos Administradores do Estado do Rio Grande do Sul, o parceiro do crescimento. A Watch, no mundo da tecnologia, desponta como uma empresa das mais conceituadas plataformas de streaming para os provedores de internet do Brasil. As inovações, as novidades e tendências para este segmento foram anunciadas no último dia 4 de dezembro em Curitiba, sede da empresa, para um grupo de convidados, jornalistas e formadores de opinião, e a Rádio Guaíba esteve lá. No encontro, o presidente da empresa, Maurício Almeida, afirmou que 2026 será o ano que o streaming deixará de ser apenas acesso a conteúdos e passará a ser uma experiência inteligente e orientada para dados no sistema, indo muito em direção às pessoas e aos cenários. Segundo o executivo, a Watch existe para democratizar o melhor conteúdo do mundo para o Brasil, além de fortalecer negócios e favorecer o consumidor por meio da tecnologia acessível e de ponta. Vários dados, números importantes de desempenho, inovação e distribuição de conteúdos foram relatados aos convidados neste encontro em Curitiba. E hoje vamos conversar com o Maurício Almeida, que é o presidente e fundador da Watch. Estamos aqui como convidados nesse evento apresentando a Watch, como uma empresa que hoje desponta no seu segmento. E eu queria, Maurício, primeiramente que a gente definisse, explicasse para o nosso ouvinte algumas terminologias que a tecnologia chegou para ficar. Então, muitos dos nossos ouvintes com certeza têm algumas dúvidas, Eu, inclusive, já levei um leve puxão de orelha porque disse o termo errado. É streaming. O que significa streaming e o que veio para ficar essa tecnologia? Bom dia. Olá, Ana, bom dia aos ouvintes. Streaming nada mais é do que transmissão. Estou transmitindo algo. E aí dentro disso, você pode transmitir muita coisa. Pode ser áudio, pode ser vídeo. E o vídeo, ele pode ser sob demanda, que quer dizer o quê? Quem está assistindo determina a hora que ele dá o play, a hora que ele pausa, se ele volta, se ele acelera, como que ele usa aquilo. E pode ser canais lineares, que são os canais convencionais que você já está acostumado na sua televisão, que você escolhe qual canal você quer assistir. Dentro do canal linear, você ainda consegue fazer o que a gente chama de catch-up, que você volta a programação um período. Então, comecei a assistir alguma coisa, uma novela, faz 10 minutos que ela começou, eu vou lá e retrocedo até o início daquela programação. Então, é mais ou menos isso que a gente faz. Nós temos conteúdos de áudio e de vídeo, sendo em vídeo o sob demanda, que é mais comumente chamado de VOD, que é a sigla em inglês para isso. No VOD também tem 3 tipos, Tem o VOD por assinatura, que são a maioria dessas plataformas, que você paga uma mensalidade e tem direito a um catálogo. Existe aquele que é por locação, então você aluga um filme por até 24 ou 48 horas e
e você pode assistir esse filme. Normalmente são conteúdos mais recentes, recém-saídos dos cinemas. E agora a novidade é o AVOD, que é baseado em publicidade, né? Ad Advertising em inglês. Então, antes de começar o conteúdo, você vai ver lá uma publicidade, às vezes no meio do conteúdo, às vezes no final. Maurício, a gente vem, vou me permitir, não pela idade, pela experiência, né? É assim que a gente mascara a experiência, a idade, aliás. Nós viemos de uma era que se colocava bombril na ponta da antena da televisão, né, para ter uma imagem, que tinha muitos que colocavam celofane colorido na frente. A minha avó tinha 3 cores. Da tela da TV. A cabeça era sempre verde, o meio era sempre vermelho e os pés sempre amarelo. Exato, então estamos falando do mesmo assunto. De lá para cá evoluiu extremamente, a tecnologia veio para ficar. E qual é a preocupação? A Watch hoje é uma empresa extremamente conceituada no que se propõe a fazer. Começou aqui em Curitiba, né? E a história da Watch vai além fronteiras, né? Passou daqui, passou do Brasil, está fora já. Qual é a preocupação, a expertise que vocês têm hoje? Qual é a preocupação com o público consumidor? Desde essa linguagem, desde os meios, os acessos, para que esse consumidor entenda esse produto e como consumi-lo. Como é que vocês fazem isso no mercado? Olha, isso é bastante complexo. É uma das coisas que a gente mais faz. Hoje a gente tem mais de 2.300 provedores de internet que distribuem o aplicativo da Watch com todos os seus conteúdos. E uma das coisas que a gente mais faz, é uma área que a gente chama de sucesso do usuário, é treinar e capacitar o vendedor do provedor e o instalador. Isso é bastante importante também. Então você adquirir uma banda larga de um provedor da tua cidade, da tua região, o instalador, além de ele colocar lá a fibra ótica chegando na tua casa, ele vai configurar a tua TV, o teu celular, para que isso funcione. Por quê? Porque é muito complexo. Então, recentemente comprei uma televisão para minha mãe. Eu acho que ela levou uns 15 dias para ter todos os aplicativos, o que ela gosta, porque daí a TV fala, vai para o celular, usa um QR Code, vai para lá. Então, o ambiente ele é muito heterogêneo, ele é muito complexo mesmo. E aí a gente tenta fazer filmetes no TikTok, tentando mostrar para as pessoas como que elas conseguem estar aptas a consumir. Mas digo para você que é um grande desafio, principalmente dos 50 mais. Os mais jovens, sozinhos, sem ler manual, nada, já está muito habituado. Mas é um desafio para nós dado a quantidade de dispositivos, né, televisores, tablets, computadores, consoles de game, é muita coisa. Dentro da proposta da Watch de levar sempre qualidade ao seu público consumidor e aos seus parceiros, como é que você se preocupa para levar esse conteúdo para regiões, por exemplo, que é onde não passa ninguém e moram algumas pessoas? Mas é complicado esse Brasil grande, né? Completamente sem recursos em determinadas regiões e outras regiões com bastante recursos. Como é que vocês fazem uma média para atender esse consumidor? Sabe que um dos slogans que a gente já usou aqui na Watch era justamente baseado nisso que você está falando, que é você pode ter. Porque as pessoas acham que ou era algo muito caro, né? A TV a cabo chegou um momento que era muito caro, né? E a gente tem produtos de altíssima qualidade e de um custo bastante acessível. Além disso, a gente tenta entender a quantidade de Brasis que tem dentro do Brasil. Então a gente tem muito conteúdo regional, muitas TVs. Eu não sei se você faz ideia da quantidade de canal de TV regional que existe no Brasil. Não faço. E o nosso ouvinte não deve fazer também. Então, esse dado é importante. Para te dar uma ideia, o segundo canal mais assistido na cidade de Mossoró, no interior do Rio Grande do Norte, é um canal regional, um canal do município de Mossoró. Então a gente, atento a essas necessidades, a gente negocia com os provedores regionais e eles nos dizem, olha, aqui existe um conteúdo em que as pessoas querem consumir e a gente traz então para dentro do nosso portfólio de produtos. A Watch deve estar constantemente se atualizando também, porque todas as coisas que dizem respeito ao próprio segmento, elas sempre são atualizadas, né? Sempre tem alguma novidade, sempre vem alguma coisa
que os Estados Unidos faz ou que a Europa faz e que não chega ao Brasil ou chega depois. Tem como comparar hoje a nossa posição Brasil em relação ao que se produz fora daqui de conteúdo e o que se produz aqui dentro? Olha, qualidade de produção, Sim. A gente está do mesmo jeito. Chegamos ao mesmo patamar. excelência. Óbvio que não tem a quantidade de dinheiro, né? Então você fala de uma série americana, eles falam em 2, 3 milhões de dólares, até 5 milhões de dólares por episódio, o que aqui no Brasil, obviamente, é muito dinheiro, né? Mas qualidade de produção, com certeza, é a mesma coisa. Agora, tecnologia, hoje a gente já tem acesso também à mesma tecnologia. Importante salientar em que a gente vive, no meu ecossistema, né? São muitas disrupções ao mesmo tempo, né? Então, a tecnologia mudou, a forma do consumo de vídeo mudou e a forma de distribuir esse conteúdo mudou. Então, é muita coisa ao mesmo tempo. Então, a gente tem que conversar com os estúdios dizendo para ele que é outro mundo, com os programadores de TV dizendo que estão em outro mundo, trazer essas novas tecnologias para cá. E a gente vive num tempo em que você compra um telefone celular num shopping, quando você chega no estacionamento ele está desatualizado. Então, assim, é maluco. A gente tenta correr o tempo inteiro para estar atualizado. É mais ou menos comparando, eu tive a oportunidade no lançamento de um modelo, de um automóvel híbrido, elétrico, né, com combustão e tal, e a pergunta que não quer calar é a seguinte: nós temos assim, por exemplo, um carro ou um servidor de primeiro mundo num país de terceiro, que isso serve para as leis também. Nós temos, né, leis de país feito com uma salsicha. Exatamente, feito de primeiro mundo e se aplica para o terceiro mundo. Isso teria que ter uma adequação, nós teríamos que ir mais fundo, mais profundamente em termos de leis, de legislação, para as pessoas que não têm acesso ao consumo dessa tecnologia. Qual é o caminho? Olha, eu vou te dizer, Maurício, existem coisas, as jabuticabas brasileiras, e tem uma jabuticaba boa, que é justamente a capilaridade que esses provedores de internet deram para os rincões do Brasil. Por que eu estou falando isso? Quando você diz que tem 17 mil empresas, não há lugar desse país que não está assistido com fibra ótica de qualidade, muito melhor que muito país por aí. É uma coisa muito pouco falado, mas muito lugar, você pode ir para qualquer lugar do Rio Grande do Sul que você vai encontrar um provedor entregando internet de qualidade. E isso nos ajuda bastante. E eu digo assim, qualidade de acesso melhor do que Porto Alegre, do que São Paulo, do que Rio, porque tem redes muito mais antigas nessas grandes cidades. E é muito mais complexo você construir uma rede, né, de fibra ótica nesses lugares. Então, assim, eu acho que a gente não precisa mais de lei, por favor, né? Chega de lei. Pois é, mas é uma pergunta que não quer calar. Não, com certeza. Porque, na verdade, se tu precisas de uma rede de fibra ótica e não te dão condições desse acesso, tanto financeiramente Sim. quanto estruturalmente, fica complicado. Não, totalmente concordo contigo, mas eu te digo assim, que este é um ecossistema que deu muito certo, né? Existem alguns no Brasil que a gente tem orgulho, como da nossa agricultura, tem algumas coisas que a gente pode se orgulhar. E eu te digo que a rede de internet e comunicação do Brasil não há paralelo no mundo. A gente se compara, por exemplo, se comparar com a Coreia do Sul, que tem a melhor rede de fibra ótica do mundo. A Coreia do Sul, ela é 1/5 do tamanho do Rio Grande do Sul. Exatamente. Então a gente faz tipo de comparação que não faz o menor sentido, né? Agora, comparando o Brasil com países do mesmo tamanho, a gente tem mais capilaridade que os Estados Unidos hoje. Poxa, isso dá interessante. Sim. Maurício, e as tendências, hein? O que vem por aí? A inteligência artificial, quais os instrumentos assim que vão ficar à disposição de tecnologia para que cada vez se avance mais nessa questão do streaming e nas plataformas também para enriquecer o serviço? Vamos lá. A inteligência artificial, ela tem, na parte de produção, ela é bastante polêmica, né? O ano passado teve até uma greve dos roteiristas dos Estados Unidos, né? Que não queriam que a IA substituísse o emprego deles. Então, na parte de produção, ela já está sendo muito usada para baratear custo de filmes como
Avatar, que consumia horas e horas e horas de computação gráfica, mas ainda existe muita polêmica sobre esse tema. Agora, na parte da nossa tecnologia bruta, da construção da plataforma, da distribuição do conteúdo e mais na parte de recomendação, aí a gente está vendo a IA bastante forte e bastante interessante, com muita coisa nova vindo no curto prazo. Maurício, como é que fica a questão que não dá para esquecer, que enfrentamos a questão da pirataria? O que tu acha que tem que ser feito para tentar minimizar esse tema que é tão polêmico? Sim. Bom, primeiro a questão cultural, né? Eu acho que a conscientização, a educação para as pessoas saberem qual o risco que elas estão correndo, né? Porque correm um sério risco colocando uma caixa pirata dentro da sua casa. Isso é um aspecto que demora, né? Tudo que é cultural, né? É demorado. Mas a gente fez, né? A gente conseguiu fazer com que as pessoas usassem cinto de segurança, né? Pois é. Vivemos tantos anos sem usar isso. E hoje é impossível você manobrar um carro sem usar o cinto. Então eu acredito que a gente tem que falar... Não fumar em ambientes fechados, que conquista, isso é cultural também. Existia uma coisa fantástica, né? Que metade do ônibus podia fumar e a outra não. Eles só não combinavam com a fumaça. Exato. Mas o que a gente está vendo? Então, assim, educação, conscientização, falar, mostrar o risco que as pessoas estão correndo. Hoje a gente tem muito mais tecnologia do que tinha antes para que a gente combata a pirataria. Hoje a gente tem a Alianza, que é um grupo latino-americano que reúne todos os países da América Latina combatendo esse mal. Pra você ter uma ideia, estimado Brasil, a gente perde 16 bilhões de reais por ano para a pirataria. Você imagina esse dinheiro recolhendo imposto, dentro dessas empresas que eu estou comentando contigo, produção de audiovisual, é muito dinheiro, a gente não pode deixar isso passar em branco. Não te parece que aí entraria uma posição importante de governo em todos os níveis, município, estado e federação, para campanhas fortes em relação a isso? Porque muitas vezes o próprio empresário diz, não, o governo não se metendo já está bom, né? Deixa que eu toco o meu negócio. Mas nesse caso, campanhas institucionais para alertar as pessoas para não consumirem, tu achas que não seria interessante? Eu não tenho a menor dúvida. A gente vê, o que a gente mais vê hoje em dia é golpes pela internet sendo difundido e contando essas histórias, o INSS e assim por diante. E boa parte desses dados são conseguidos através das caixas piratas. Então, óbvio que tem que haver uma comunicação massiva. A gente tem uma parceria muito interessante hoje com a Anatel, com a Ancine, com a Polícia Federal e as associações para a gente combater a pirataria, mas eu acredito que ainda falta muito a ser feito e com certeza essa tua ideia de a gente envolver os estados e os municípios para preservar, né, toda a população. É verdade. Para encerrar, nós estamos terminando o ano e a Watch com certeza está prevendo algumas coisas ou novidades, até se desse uma novidade aqui em primeira mão, eu ficaria muito feliz. Mas enfim, quais os planos da Watch para o próximo ano, o que vem por aí, então perspectiva de mercado também, o que se espera nesse segmento para o ano que está chegando? Bom, a ideia é consolidar a nossa marca, né? Nós somos uma empresa muito nova, né? Recentemente fizemos 7 anos, então ainda tem muito a ser feito para que a gente seja mais conhecido. Trabalhando junto dos provedores regionais, a gente acredita bastante nessa relação. Então tudo que a gente faz, a gente divide a receita com os provedores. Eu acho que pro ano que vem o que vai vir bastante forte é a publicidade regional, os provedores poderem estar trabalhando como um canal de venda de publicidade nas suas cidades, e o anunciante regional, seja lá um açougue, um comércio, poder fazer uma publicidade num canal linear onde ele não tinha condição de comprar um espaço publicitário, né? Então isso é algo que a gente acredita bastante. Temos novos contratos de conteúdo vindo aí, a Universal, Sony, Lionsgate, tem muita coisa que começa já a partir de janeiro. Uma estratégia bastante forte para a Copa do Mundo, né? Que
o brasileiro, mesmo aquele que não gosta de futebol, é impossível resistir. Se volta para isso. E eu acho que continuar crescendo aí, a gente teve 5 anos seguidos crescendo a mais de 100% ao ano. Isso também é um grande desafio, né? Para você conseguir se manter organizado crescendo desse jeito, né? Eu acho que é um ano bastante promissor para a Watch. Na verdade, se desenha um ano atípico, já aconteceram outras oportunidades, mas esse dá coincidência de termos eleições e temos também a Copa do Mundo, né? Em 3 países diferentes. Essa repercussão, essa maneira de se cobrir tanto eleições aqui no Brasil como vir a informação da Copa do Mundo, como é que se prepara para receber esse misto de informações? Assim? Então, a gente trabalha no conceito de hiperpersonalização, né, que a partir de março os nossos aplicativos já vão estar prontos para receber isso. E é de acordo com o freguês, né? Dependendo do que tipo de conteúdo ele quer consumir, vai aparecer mais para eles, os algoritmos vão entender, mas obviamente que uma eleição majoritária, você vai ter interesse de muita gente que não acompanha o dia a dia da política, mas num ano eleitoral com certeza vão querer consumir esses conteúdos. E a gente aqui é totalmente agnóstico, a gente tem todos os canais de notícia que você conhece, estão disponíveis na Watch. Tá ótimo. Maurício Almeida, presidente e fundador da Watch, obrigado por nos conceder essa entrevista, parabéns e sucesso na empreitada da tua empresa. Obrigado, Ana, e foi um prazer falar contigo. Este foi o Maurício Almeida, o presidente da Watch, que gentilmente nos convidou para essa apresentação muito interessante, que nos atualiza sobre os dados, que nos faz pensar que a qualidade e as inovações vieram para ficar e a tecnologia está aí a nosso serviço. E a Watch é uma empresa conceituada, como podemos ouvir e sentir que a tendência do mercado realmente é essa, inovação e qualidade voltada para a prestação de serviços com foco no cliente, nas pessoas. Então nós encerramos esse programa de hoje. Eu sou a jornalista Ana Pozobon e convido você a ficar com a Guaíba, porque no próximo sábado, Economia volta a ser com seu titular, o Almir Freitas. Tenham todos um bom final de semana e até a próxima. Você ouviu Economia 4.0.